Nós falamos sobre o chamado Samuel. Antes que a luz de Deus se apagasse, Deus chamou Samuel. E hoje eu quero ler o Salmo 119 e o versículo 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vamos repetir? 1, 2, 3. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém. Podem sentar no nome de Jesus. Eu quero dizer aos irmãos que eu e o Beto já estamos ensaiando um hino para nós cantarmos. Eu e o irmão Beto já estamos ensaiando. E na hora que o Beto estiver bem afinado para nós cantar, nós vamos subir aqui e vamos cantar. Os irmãos aceitam nós cantar um hino aqui, adorar o nome do Senhor? Vamos cantar, né? Eu e o Beto vamos cantar um hino aqui. Vai ser uma bênção de Deus. Já fui na casa dele, tomei um café gostoso com ele, com a sua família. E nós vamos cantar um hino para adorar o nome do Senhor, porque a irmã Clair, estivemos na casa deles, tomamos um café junto, adoramos ao Senhor, oramos. O irmão Beto ele não está desviado, ele está parado. Ele canta, ele ora, e nós temos certeza que daqui a pouco ele está aqui conosco adorando ao Senhor. Às vezes eu fico preocupado com está chegando o batismo e eu tenho poucos candidatos. Eu não sei se nós temos alguém, pastor Ernie, para descer o batismo domingo. Não sei se tem alguém aí. Se tem, o senhor precisa me ajudar a fazer a ficha para amanhã eu levar. Eu fico preocupado que a gente tem poucos candidatos ao batismo, mas nós temos muitas pessoas que estão voltando para a igreja. Isso é muito importante. É importante a salvação de almas? Mas nós temos muitas pessoas que também estão voltando para estar conosco, congregando, adorando ao Senhor. E isso faz parte da nossa vida cristã. Meus irmãos, nós estamos falando que a lâmpada de Deus não pode se apagar na nossa vida. O que é a lâmpada de Deus na nossa vida? Você pode entender como a palavra de Deus, como o Espírito Santo, como uma iluminação divina, como algo que não deixa você quieto, como o pastor Geraldo falou aqui nesta noite. Algo que lhe purifica do pecado, que separa você das coisas desse mundo. A lâmpada de Deus na nossa vida é quando ainda tem um sinal de alerta daquilo que é pecado e aquilo que não é pecado. A lâmpada de Deus ainda é aquela regra de conduta que diz quando você está certo, quando você está errado. A lâmpada de Deus é aquele sinete que acusa-nos quando nós estamos fazendo algo que não agrada a Deus. Então, quando nós entendemos por lâmpada, logo nós pensamos no que a lâmpada pode trazer para nós. Se olharmos literalmente o benefício que a lâmpada, a energia traz para nós, hoje é difícil viver sem energia. Se nós hoje tirássemos a energia da nossa casa, eu não sei quantos teriam uma vela para acender, para iluminar a sua casa, ou teriam um candeeiro ainda daquele antigo, ou aquele liquinho com aquele carbureto para fazer o gás, né, como meu pai usava na mina, e muitos mineiros usavam aquele liquinho. Ou se alguém ainda teria na sua casa, quem sabe, uma lamparina com azeite para acender na hora que falta energia. Você já viu que hoje, quando falta energia, se o celular estiver carregado, a pessoa logo liga o celular para pelo menos saber onde vai encontrar o fósforo, onde vai encontrar uma vela, porque sem energia nós ficamos em intensas trevas. Só que na antiguidade não era desta forma. Na antiguidade as pessoas eram providas de lamparinas e de óleo. Isso nos chama a atenção do lado espiritual. Lamparina e óleo. Não adiantava você ter lamparina e não ter óleo. Sem o óleo, a lamparina se apagava. Então, necessariamente precisaria ter lamparina, mas também ter o óleo. Também não adiantava você ter o óleo e não ter a lamparina. O óleo seria inútil. As duas coisas precisavam andar juntos. O que nós precisamos andar juntos hoje? Graça e conhecimento. Nós precisamos entender que a igreja cresceu, que as coisas mudaram, que evoluiu muitas coisas, mas que Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou, Ele é sublime, Ele é santo, Ele está sentado no alto, sublime trono. Ele não mudou a sua santidade, Ele não deixou de ser mais santo, Ele não deixou de ser mais grande, Ele não deixou de ser mais adorado. Ele continua sendo o Deus do céu, da terra, o Deus que tem controle de todas as coisas, o Deus que está no nosso meio. Nós jamais podemos esquecer disso. As coisas mudaram, tempos mudaram, profecias, foi até falado aqui, alguém colocou numa rede social dizendo assim que uma vez ele tinha vergonha, tinha medo na igreja, porque ele ouvia falar em línguas estranhas e ele não sabia o que era aquele falar em outras línguas, e alguém usou até uma brincadeira dizendo assim: mas agora pode ir porque não se fala mais. Então, na verdade, está quase acontecendo isso, falar em línguas estranhas ou em outras línguas, porque não existem línguas estranhas na Bíblia, falar em outras línguas
línguas, e também não tem língua dos anjos na Bíblia. Tem algumas passagens que também são textos isolados, falar em línguas que não são desta terra, línguas espirituais, língua do céu. Isso é coisa de crente, isso não é para ímpio, isso é coisa de quem é lavado, remido e que está em sintonia com a lâmpada acesa. Se você estiver com a lâmpada acesa, não te preocupe, daqui a pouco tem um estalo na tua vida aí, como um relâmpago, e você sentir um choque de Deus e dar um brado de glória, aleluia. É porque Deus ainda está se manifestando nesta igreja, Ele ainda está vivo, Ele está aqui nesta noite, e Ele pode operar o querer, o efetuar. Basta você dizer assim: Deus, eu estou aqui e eu quero ser um porta-voz, eu quero ser um transmissor. Ele continua mandando mensagem. Quem que estragou, pastor? Foi o receptor que não recebe mais a mensagem, não tem mais volume, não tem mais sintonia, mas ele ainda é um mensageiro. O estúdio dele não queima, não falha, e ele está mandando mensagem. Se você quiser responder ou mandar a mensagem dele para frente, é só você dizer: fala, Senhor, porque eu estou aqui para ouvir e mandar a mensagem para frente. Nós não podemos levar a mensagem de Deus embora. Nós não podemos pegar as mensagens que Deus dá para nós e levar para casa, encaixotar numa gaveta. Eu tenho medo de entregar, porque se eu entregar eles vão me cortar o pescoço. Não, irmão, se cortar o teu pescoço, mas você falou a verdade. Eu creio que quando trouxeram a cabeça de João Batista numa bandeja, ele veio com a cabeça fora do corpo, mas aquela cabeça numa bandeja, quando ele entrou dentro da festa, aqueles olhos, quem sabe fechados, ou quem sabe arregalados, não sei como ele morreu, mas aqueles olhos falaram na consciência daqueles pecadores, porque ele tinha denunciado o pecado. Quem denuncia o pecado, mesmo ele estando morto no caixão, ele ainda continua sendo o arauto de Deus. E se você ainda é arauto de Deus, dê brado de glória, de aleluia, e bata contra o pecado. Pastor, a igreja está fria, mas começou a friagem por aonde? O frio às vezes começa pelo pé. A gente fica doente quando pega a friagem nos pés. Então vamos pegar a friagem nos pés, calça os pés na preparação do Evangelho da Paz, aqueça os teus pés e todo o teu corpo vai estar com saúde. Sabe por quê, pastor? Porque lâmpada é fogo, e onde tem fogo, o crente não consegue ficar parado. Você já experimentou jogar uma brasa dentro da tua bota, do teu sapato? Você vai pular até aquela brasa apagar, e se Deus está na tua vida, essa brasa não apaga, Ele continua aquecendo o teu coração até a volta do Senhor. Tem os cristãos aí que não são mais pentecostais, eu já falei na terça passada, que tem os cristãos que não gostam mais de barulho, de glória a Deus, mas quando vai para um time de futebol, para frente de uma televisão, para torcer para o seu time, ele levanta, ele salta, ele fica com galho, ele rói unha, ele faz tantas coisas, e quando é para Jesus tem que mandar levantar a mão, tem que bater palma. Se ele merece, você tem toda a honra e toda a glória. E quem não é pentecostal, tem um monte de igreja por aí que não é pentecostal, aquela igreja que você só fica assim, mas aqui não, ainda tem um monte de gente viva. Quantos estão vivos aí? Levanta a mão. Se você está vivo, você deve dar glória a Deus. Aí o salmista, ele escreve que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Tantos pregadores já falaram que a lâmpada é uma maneira de você se conduzir no caminho. E alguns já falaram aqui, eu creio que você já sabe disso, que eles colocavam a lâmpada em cima do pé. Alguns historiadores dizem que eles usavam como fosse no pé, ou usavam na mão. Mas o importante é que com a lâmpada você não enxergava muito longe. Um farol de um carro, você quando está numa baixa, você enxerga uma determinada distância. Você coloca na alta, um pouco mais longe. Agora inventaram aquele aerofote grande, né, que você coloca no aeroporto, como é que é o sinalizador, né? O avião consegue ver aquele grande farol que está iluminando para dizer aqui está a pista. Mas antigamente não tinha isso. Assim, a sintonia era com fogo, era fazer uma grande fogueira, era fazer alguma coisa parecida com essa. E nessas grandes fogueiras Deus se manifestava. Deus se manifestou na sarça numa fogueira. Deus se manifesta no fogo. Deus se manifestou a Elias quando ele disse assim: olha, vocês vão ter que decidir se Deus é Deus, você serve Deus, se Baal é Baal, você serve a Baal. Eu vou preparar um altar aqui. O Deus que responder com o quê? Com o quê? Fogo. Deus é Deus de fogo, Deus não é Deus de frieza. Ele disse em Apocalipse: hoje que você fosse frio ou fosse quente, porque você é morno. E tem um monte de gente que não sabe se é quente ou se é frio, ele está morno assim. E Deus diz: eu estou quase tendo nojo de você, não gosto mais nem
Ah, mas Deus pode usar essa pessoa e dizer, ó, se você fosse quente, eu sabia que você era muito fervoroso. Agora, se você fosse frio, eu sabia que você era muito desviado. Mas como você está entre meio termo, você não sabe nem se pula para lá ou se pula para cá, não sabe se fala bem do pastor, se fala mal do pastor, não sabe se fala mal da igreja, se fala bem da igreja, não sabe o que faz da vida. Então não fala mal nem do pastor nem da igreja. Me adore, seja um crente fervoroso, porque você sendo fervoroso, a tua língua vai ser uma bênção. Aí quando a língua é uma bênção, glória a Deus, né? Não tem... Quando a língua é uma bênção, o instrumento sai bem soprado. Quando a língua é uma bênção, o instrumento sai bem tocado. Quando a língua é uma bênção, qualquer oportunidade que você ganha, você aproveita. Né, meu amigo da Lucas? Quando você é uma bênção, se você não vendeu o carro hoje, vende amanhã, né, Jack? Se o Jack não vendeu, o Alucar vendeu, não tem problema. Tem comida para ele, tem para mim também. Porque às vezes que nem as aves não trabalham, não semeiam, mas Deus cuida dela. Não vai cuidar de um careca, não vai cuidar de um outro ali que está lá na avenida. Ele vai cuidar de todos nós. Basta por nós sermos fiéis e adorarmos ao nome do Senhor. E essa lâmpada diz que ela é colocada nos pés para não enxergar muito longe. Por que não enxergar muito longe? Você já viu Deus mostrar para você o que vai acontecer amanhã? Deus não mostra. Então a lâmpada é colocada no pé para cada passo que você dava, você conseguir enxergar onde colocava os pés. É assim que nós vivemos a nossa vida de cristão, passo a passo, dia após dia. Deus não abre o horizonte e mostra para nós, olha, amanhã você vai vender isso, amanhã você vai ter aquilo, amanhã você vai ter mais, amanhã você vai ter muito dinheiro, amanhã você vai estar enfermo, amanhã você vai ter saúde. Deus não mostra nada disso, Ele deixa nós darmos passo a passo na nossa vida. E Ele diz assim, olha, a luz que Ele mostra para nós é o passo que nós vamos dando a cada momento. E nós precisamos entender que na caminhada da vida, nesse percurso, às vezes nós devemos seguir, e muitas vezes seguir, a direção de Deus e não a nossa. A maioria das vezes nós devemos seguir a direção de Deus e não a nossa. Mas está invertido hoje, as pessoas seguem as suas direções, as suas opiniões, os seus palpites, e aí deixa Deus para o último plano. Se não der certo, eu vou correr para Deus. Primeiro, eu vou planejar tudo que eu tenho. Depois, se não der certo, eu corro para Deus. Ao contrário, primeiro Deus deveria ser consultado na nossa vida, para depois nós não nos arrepender e batermos com a cabeça na parede, voltarmos para trás e dizer, agora eu reconheço que o Senhor é Deus. Não, nós devemos entender que todos os caminhos da nossa vida nós podemos planejar, mas que Deus é quem pesa o Espírito, Deus é quem dá a palavra final. Nós devemos entender que nós vamos ao médico, compramos o remédio, mas nós não compramos a saúde. Nós podemos comprar o melhor colchão magnético que o Geraldo vende, mas se o Senhor não nos der o sono, não adianta um bom colchão. Nós podemos deitar no chão batido, mas se estivermos em comunhão com Deus, nós conseguimos dormir. Sabe por quê? Porque Deus é quem dá descanso àqueles que temem ao seu nome. Tem muita gente atribulada, sem saber para onde vai, sem saber para onde ir, porque não tem mais a vereda da palavra de Deus, não tem mais o fogo da palavra de Deus. Eli estava desta forma, e cada vez mais mostra para nós e para a igreja de hoje que cada passo que nós vamos dar, nós vamos ter que dar com firmeza, com convicção, vigiando, para nós chegarmos até o nosso destino final. Porque tem muita gente pisando em lugar errado, por não ter mais lâmpada nos seus pés, por não ter mais luz no seu caminho, por estar andando sem a lâmpada de Deus na sua vida, porque a palavra de Deus já não é mais luz para o seu caminho. Não, a minha luz agora é o horóscopo, a minha luz agora é consultar o Google, a minha luz agora é consultar o yoga, a minha luz agora é a faculdade. Glória a Deus por isso, pela faculdade, por esse ano que você passou na faculdade. Nós vamos fazer um culto em ação de graças por todos que foram e que passaram de ano, que foram uma bênção na escola. Mas nunca te esqueça que Deus não está morto, Ele está vivo. É Ele quem cuida de você, Ele que abençoa a tua vida. Se você não estivesse na mão de Deus, eu não sei o que seria você na vida. Deus é a lâmpada que nós devemos seguir passo a passo. Você já pensou se Deus mostrasse para nós o que seria o amanhã? Quem é que consegue vislumbrar o amanhã? Alguém consegue? O que vai acontecer daqui a uma hora ou até a meia-noite? O que vai acontecer? Nós temos um projeto: chegar em casa, tomar um café,
tomar um banho, quem sabe, deitar, se amanhã tem os projetos, mas nós não sabemos o que Deus tem para nós amanhã. Por isso nós devemos viver passo a passo, com firmeza, sabendo que o nosso viver não depende de nós. A nossa vida não depende de nós. Nós devemos andar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz para o meu caminho. Pastor, mas por que ela é luz? Dizem que a gente pode viver muitos anos na terra, e tem gente que diz que hoje está vivendo na maior era da claridade ou do esclarecimento e da sabedoria. Dizem isso, sabedoria intelectual, sabedoria filosófica, sabedoria acadêmica, mas a sabedoria de Deus está escassa. Tem poucas pessoas que conhecem Deus, falam de Deus de qualquer maneira, usam o nome de Deus em qualquer lugar, falam de Deus como se Deus fosse um fantoche, um boneco. Deus não é fantoche, Deus não é boneco. Deus é santo, Deus é verdadeiro, Deus é fiel. Deus não está na boca de qualquer pessoa, não. Deus está na boca daqueles que são separados, daqueles que vivem uma vida pautada na palavra de Deus. Pode falar de Deus, qualquer pessoa fala. Todos querem falar de Deus, porque falar de Deus dá ibope, claro. Quem é que não vai dar ibope? Deus é o supremo, é o Deus eterno, é o maravilhoso. A Bíblia diz que a terra é um estrado nos seus pés, ou seja, ele senta-se e a terra, pelo tamanho que ela é, se torna um estrado nos seus pés. O que é um estrado? É um lugar que você coloca o pé no tapetezinho, igual aquele ali, ó, pequenininho, um pouquinho menos. E Deus, hoje falar de Deus, todo mundo fala. Você vê jogadores falando de Deus. Ah, pastor, você vai criticar isso? Não vou criticar. O próprio Jesus não criticou isso. Alguém apareceu pregando o evangelho e os discípulos ficaram todos agoniadinhos, porque sempre tem uns crentes agoniados que são mais santos que todo mundo, né? Eles acham assim, ó, é só nós que temos o direito de pregar o evangelho. E Jesus estava pregando e chegou alguém e disse assim, olha, tem uns camaradas pregando o evangelho. E Jesus disse assim, olha, os que não são contra nós são por nós. O importante é que o evangelho seja pregado. Agora, quanto à salvação, meu irmão, aí a gente tem que viver uma vida pautada, separada do pecado, porque para subir para o céu vai subir aqueles que são separados. O que é separado? Separado do mundo, separado do pecado, separado das coisas que aborrecem. Aí nós estamos dizendo hoje que nós estamos vivendo o maior tempo de esclarecimento do mundo, mas o maior tempo de corrupção. O maior tempo de esclarecimento, todo mundo tem uma desculpa. E o maior tempo de corrupção, o maior tempo de roubo, o maior tempo de falta de caráter, o maior tempo de falta de seriedade, o maior tempo de alguém acreditar em alguém. Até no meio da igreja, antigamente, você é evangélico, não precisa preencher nem a tua ficha, nem o teu cadastro, nem consultar o SPC, nem o Serasa. Hoje, quando abre o SPC, Serasa, você vai olhar aqui, fulano que está, Luiz, essa é de Deus, oh meu Deus, amor, é crente, mas é crente que é aquele crente que não honra o nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo, e a lâmpada de Deus, quando se apaga, nós começamos a fazer isso, vender, comprar, e vender, pagar, pastor, nós também entramos na crise. Aleluia. Entramos na crise, tem muita gente que não consegue pagar as contas, mas negocia as contas, não foge do devedor. Aleluia. Não se escapa do devedor. Não deixa as notinhas acumularem. Chega lá e negocia, diz, olha, eu fui desempregado e eu agora estou na crise, o que eu faço? E eu tenho uma coisa, irmão, quando a gente começa a cortar curva é porque a gente não teme mais a Deus. Quando você nega uma bala, você nega um carro. Quem não tem condições de negar uma bala para alguém, nega um carro também. Quem nega uma bicicleta, nega uma moto. Quem nega uma moto, nega um trem. Quem nega um trem, nega um avião. Quem quer negar, nega qualquer coisa. E quem quer pagar, paga qualquer coisa. Eu devo uma bala, eu pago uma bala. Se você não quer pagar uma bala, você não paga. Se eu devo 10 reais, eu vou pagar os 10 reais. Eu devo 50, vou pagar os 50. Então, a pessoa que tem temor de Deus, que tem Deus na vida, ele não é uma pessoa que vive aí dando vergonheira para o mundo. Por que antigamente tanta gente se convertia? Ora, no tempo dos Atos dos Apóstolos, você não vê alguém pedir dízimo. A Bíblia diz que eles traziam tudo, depositavam aos pés dos apóstolos. E a igreja ia crescendo por quê? Porque tinha cesta básica para dar para os necessitados estavam com fome e vinha para a igreja.
Vinha para a igreja, eu comia, ouvia a palavra de Deus, se convertia. Hoje, para dar uma cesta básica, é uma chouraçada, é uma pulseira. Ah, mas é tão difícil ganhar uma cesta básica. É difícil ganhar uma cesta básica. É R$ 45 uma cesta básica. Não é qualquer um consegue dar. Mas quem consegue fazer o sacrifício, dê uma cesta básica. E uma cesta básica vai ajudar uma família. E ajudando uma família, nós devemos levar o pão ao necessitado. Levar o pão, o que é? É a palavra de Deus na nossa vida. É amor ao próximo. Jesus disse assim, ó, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Como é que nós vamos fazer isso? Demonstrando o nosso amor. Como é que é o nosso amor? Vire para o seu irmão, dar um abraço nele. Esse é o teu amor? Não, isso é apenas um gesto de você estar querendo abraçar o seu irmão que está do seu lado. Mas eu já falei na terça-feira passada que você pode até abraçar e dar um beijo. Mas beijo nunca é sempre sinceramente um gesto de amor. Tem gente que beija e está traindo com um beijo. Eu não vou te beijar hoje porque amanhã eu vou falar mal de você. Eu não vou conseguir te beijar hoje porque hoje eu falei mal de você. Você já viu que a vergonha do ser humano está na cara? Quando uma pessoa não consegue olhar para os teus olhos, porque ele falou mal de você o dia inteiro. Quando ele não consegue encarar você, porque ele murmurou de você o dia todo. Então olha para esse irmão que está do seu lado. É claro que a maioria são casal, não vai ter como, né? Mas se você tivesse individual, eu queria que você olhasse, conseguia olhar um no olho e dizer assim, ó, esse dia eu falei bem de você, e eu posso dar glória a Deus porque eu falei bem de você. É assim, é assim, né? Mas aí, não é beleza. O companheiro às vezes que hoje tem muita gente que também disfarça. Eu não falei mal de ti, mas ó. Não falei mal de ti. É isso, não falei mal de ti. Mas Fiquinha se colocava para as coisas dar errado, né? Quando as coisas não dão certo, eu sabia que não ia dar certo. Eu já estava sabendo. É o Nostradamus atrasado. Nunca dá certo. Mas nunca falou antes. Eu sabia que aquele fulano ia, quando acontece um negócio na igreja, eu sabia que aquilo ia acontecer. Você sabia nada, você só está falando depois que aconteceu. Se você soubesse, você tinha chamado, seu irmão, olha, Deus me mostrou algo, você precisa orar, porque Deus tem um livramento para a sua vida. Amém. Aí sim, aí é Deus. Depois que aconteceu, eu já sabia que ia acontecer isso. Isso é aqueles profetas atrasados que chega depois do culto, que não sabe o que tinha no culto, chegou depois da mensagem, não sabe o que foi pregado na mensagem. Eu sabia que você não ia dar nada, eu sabia que você ia ser um fracasso, mas quem tem a luz de Deus na sua vida está sempre empurrando para cima. Você é bênção, você prega bem, você canta bem, você é um instrumento de Deus, você é um vaso de Deus. Olha, nós estamos vivendo um tempo em que o mundo está coberto de trevas, pastor, nós estamos cobertos de trevas, estamos. Em meio a tanta luz, literalmente, luz literal, luz que clareia, luz que ilumina a cidade, luz que enfeita a árvore de Natal, luz que enfeita a área de casa, luz que enfeita tantas coisas, luz que ilumina para o ladrão não entrar. Nós estamos vivendo uma claridade superficial, porque dentro da humanidade há um caos profundo. Nós estamos vivendo intensas trevas. Abra sua Bíblia, eu quero que alguns companheiros me ajudem aqui. João capítulo 1, versículo 5, João 3, 19, João 8, 12, João 12, 46, Colossenses 1 e 13, 1 Pedro 2 e 9. Vamos ver esse versículo que fala só sobre luz, para ver como nós estamos em intensas trevas. Nós achamos que somos os mais esclarecidos, temos os melhores teólogos, somos as igrejas mais grandes, as igrejas mais bonitas, as igrejas mais frequentadas. Não, nós podemos até ser, mas está faltando conteúdo, está faltando a palavra de Deus, está faltando Deus se manifestar no nosso meio. Mas como que Ele vai fazer isso? Quando você deixar Deus entrar dentro da sua vida. Quem achou o versículo, leia para mim rapidamente, pode ser na nave da igreja, mas leia como um soldado se apresenta. João capítulo 1, versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não as compreenderam. Olha só, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não as compreenderam. Está acontecendo isso ou não está hoje? Está. Vamos ler João capítulo 3, versículo 19. Quem achou, diga, tem algo para mim aí? Uma vez mais disse Jesus, quem achou? 3,19 de João. Vai lá, Marcos, como um soldado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha só, e as suas obras eram más. Olha, irmão, quando você tem luz, as coisas mal aparecem. Quando a luz chega, você encontra o que tem de errado. Você já chegou num quarto e não acendeu a lâmpada, você não sabe como está o quarto.
certo, mas quando você clica no interruptor e acendeu a lâmpada, você vê que tem coisa errada, tem tênis jogado para um lado, tem meia jogada para o outro, tem cadeira virada. Não, mas eu saí correndo de casa, mas você apagou a luz, ninguém viu nada, você acendeu a luz, as coisas aparecem. Os homens amaram o mal e mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Será que hoje nós podemos dizer assim: Deus, acende a tua luz na minha vida, para que as minhas obras sejam manifestas? Ou nós estamos dizendo assim: não, eu não quero que Deus acenda como um farol, como a Cristina Mel quando ensina, né? Como um farol é isso, como um farol que ilumina, eu quero ser isso, tal. Que farol, irmão? Nós temos um olho de Deus que ultrapassa o calor do sol, a claridade do sol. Eu ouso dizer que Deus consegue enxergar ao meio-dia, em pleno sol escaldante, uma formiga em cima de uma pedra escondida em qualquer lugar, porque os seus olhos são como chama de fogo. E pensas tu que Deus não te vê? Ele conhece o teu sentar, o teu levantar, eles são os teus pensamentos, e Ele está aqui nesta noite. Você vai meter medo em nós, eu vou meter medo em você, em mim também, porque o meu Deus é Deus santo, poderoso, maravilhoso. Ele conhece o meu sentar, o meu levantar, conhece a minha vida, conhece a sua, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Eu vim para o culto hoje pensando assim: mas para que toda terça tem culto? Para que toda quinta tem culto? Para que todo dia tem culto? É porque cada culto Deus tem uma palavra para mim e para você. Cada dia Ele dá um alimento para mim e para você andar. Quem achou João capítulo 8 e o versículo 12, leia em alto e bom som. Ou lá embaixo, alguém achou? Ninguém achou? 8 e 12 de João, leia aqui na alto. E disse-lhe Jesus: eu sou a luz do mundo. Olha, Quem me seguir não andará em trevas, mas terá a luz da vida. olha só, eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não andará o quê? Diga, quem me seguir não andará em? Diga para o seu irmão: se você seguir Jesus, você nunca estará em trevas. Diga para ele, é profecia da Bíblia. É profecia da Bíblia. Tem um outro versículo que me chama a atenção, é 12:46. Jesus também fala essa palavra em João 12:46. Achou aí, Marquinhos? Se você achou, pode ler, bem alto. 12:46 de João. Leia isso aí. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que nele crê, aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Olha só, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não ande em trevas. Agora vamos lá para Colossenses 1:13. Por que o senhor está lendo a Bíblia, pastor? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Marquinhos já achou aí, né? Então, vamos lá. Leia. Vamos lá. Olha só. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou da onde? Das trevas, das potestades das trevas. Agora o teu versículo que você preparou, Marcos. 1 Pedro 2:9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a É. nação santa, Adquirida. povo adquirido, para que anuncieis a virtude daqueles que vos chamou das Das trevas para a sua maravilhosa luz. luz. Olha só, nós somos chamados aonde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. E qual é a luz, pastor? Não é esta lâmpada, não é esta energia, é a luz de Deus, é o Espírito Santo que deve estar na minha e na tua vida, e você não pode deixar essa lâmpada apagar. Aleluia. Ok? Amém? Essa lâmpada não pode apagar. Eu nem entrei na mensagem que eu tinha escrito aqui. A lâmpada não pode apagar, ela tem que ficar acesa. Aleluia. E o mundo tenta apagar essa lâmpada. Os inimigos tentam apagar essa lâmpada. Os próprios que andam com você na caminhada tentam apagar essa lâmpada. Aqueles que te dizem ser seu irmão, muitas vezes tentam apagar essa lâmpada, apagar essa chama. Dizer, você não vai conseguir. Mas Deus está dizendo a você: eu te chamei, eu te escolhi, eu não te rejeitei. Aleluia. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Ah, pastor, isso aqui está falando de
de Jesus, mas também está falando para nós. É uma profecia para Jesus? É. A Bíblia diz que até o meu amigo íntimo que ia comigo para a casa do Senhor levantou contra mim o seu calcanhar. Mas, ainda que o Pedro abandone, que o João abandone, que o Felipe abandone, que o Bartolomeu abandone, o apóstolo Paulo disse assim: olha, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o passado, nem o porvir, nem todas as estrelas, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso